estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquela aula em que você se prepara para ser livro, para voar. Isso! E vamos voar nas histórias, que a gente já estava com uma temática, lembra? Nas aulas anteriores. Nós estávamos falando das garotas que mudaram o mundo. Garotas fantásticas, né? Das histórias. Aí eu falei até para você aguardar um pouquinho, porque logo virão os garotos também, né? Então espere aí, continue acompanhando as aulas de literatura e você vai conhecer os garotos bem espertos também. Vamos lembrar da garota que a gente viu nas aulas anteriores, lembra dela? A Pippi. Fantástica essa garota, né? Isso, ela fazia muita coisa diferente. Ela andava de costas. Sim, ela andava de costas por quê? Porque ela dizia que vivia num país livre e a gente podia fazer o que quisesse, então, né? E ela dizia que tinha viajado para muitos lugares. Lembra que o pai dela navegava, né? Bom, eu contei para você só alguns capítulos dessa história e você pode conhecer melhor, né? Conhecendo esses livros todos. E são 3, né? Você conheceu um deles, mas tem os 3 ali e você pode acompanhar as aventuras da Pippi. Garotinha bacana essa, né? Essas ilustrações que você tá vendo ali na capa, então foram feitas por um ilustrador que tem ali, ok? Mas o mesmo livro, tá? Escrito pela mesma autora, mesmo livro, ganhou uma capa diferente, uma roupagem diferente. Olha como é que ficou com a ilustração feita por outra pessoa. Olha só, mudou bastante, né? Ficou com outra carinha essa Pippi, mas ela mantém as características. Olha as trancinhas dela, ela ainda tem o cabelo vermelhinho, tá vendo? Tem sardinhas, a meia, olha que bacana, as meias longas, né, Pippi? Meia longa, isso, meia de listrinha, tá parecido, mas tem uma cara diferente, não tem? Então veja lá, o nome da autora mantém-se, né? É a mesma, ela que escreveu a história, né? A Astrid Lindgren. Lembra dela? Bom, e aí a gente tem a Lauren Child, que foi quem ilustrou este livro. E olha como dá uma cara diferente mesmo. Mas eu tenho algo para te contar. Essa ilustradora, a Lauren, ela também é escritora. Ah, você entendeu por que eu tô falando dela então, né? Sim, porque o livro que a gente vai ver na aula de hoje é dela. E você já tem uma pista. Lembra que no final da aula passada a gente tirou de dentro da mala da Pippi já o livro que a gente ia conhecer agora? Você até já sabe qual é a personagem, já sabe qual é a garota de quem vamos falar, não sabe? Mas antes de falar dessa garotinha, vamos falar dessa garotona, essa que escreveu o livro. Olha lá. Há 10 anos, a inglesa Lauren Child estreava nas livrarias com as histórias da adorável menina de 7 anos, Clarice Bean. Tempos depois, a escritora e artista plástica ganhou o mundo com as histórias dos irmãos Charlie e Lola. Você deve conhecer, né? Que ficaram ainda mais conhecidos depois de virarem animação de TV e se transformaram também em versão para os palcos. Bom, já deu para sentir. Você viu pela ilustração que eu tinha mostrado lá da capa do outro livro, do livro da Pippi, que tinha alguns traços ali que parecem, né, com Charlie e Lola. Se você conhece, você identificou que era parecidinho, não é? Você vai ver que a Clarice Bean também tem esse estilo. Ela escreveu Clarice Bean primeiro, depois é que vieram os irmãos Charlie e Lola. Ó, eu vou mostrar uns pedacinhos só de entrevista que uma revista fez com essa escritora para saber um pouquinho mais sobre esse processo de criação. A gente tem um pouquinho para explorar sobre a inspiração, o que faz ela escrever, né? E o que mais que ela coloca de características. Lembra que a outra autora, a Astrid, lá da Pippi, colocou algumas características dela mesma, né? Para a personagem, de como ela era revolucionária, né? Ela estava à frente do tempo dela.
era uma garota esperta também. E ela deu de presente, ela escreveu a história da Pipi para dar de presente para a filha, né? Que bacana, a filha também tinha seus traços lá na história. Vamos ver o que a Lauren tem para contar pra gente. Então, olha lá, acompanha comigo. A revista Crescer pergunta: de onde vem a inspiração para as histórias? E a Lauren responde que das memórias, de conversar com as pessoas, de assistir o que acontece em volta de mim e da minha imaginação. Olha que bacana, da imaginação. Tenho certeza de que você fica aí criando personagens na sua cabeça, não fica? Eu ficava muito tempo em casa e pensando em personagens. Faço isso até hoje e não quero deixar de fazer nunca. É muito importante também, né? Para o nosso crescimento pessoal, para conhecer sempre mais do mundo. Bem, então vamos continuar vendo a entrevista dela ali. A revista pergunta: quando você imagina uma história, o que vem primeiro, o texto ou o desenho? E ela diz: as palavras vêm primeiro e eu imagino as ilustrações pelos olhos da minha mente. Olha que imagem bonita, pelos olhos da minha mente. Sabe essa ideia de olhar para dentro? Se você conseguisse virar os seus olhos para dentro, o que você poderia enxergar na sua mente? O que você está imaginando? Que bacana, né? Sabe o que acontece quando a gente está lendo algum livro que não tem ilustração? Sabe como, né? Às vezes a gente pensa, que chato, eu queria uma ilustração aqui. Mas a gente pode criar essas imagens mentais. E é um exercício que todo bom leitor faz, né? Vai imaginando, visualizando a cena, remontando na sua cabeça e do seu jeito. Só você consegue imaginar dessa forma. Não é bonito? E é assim o processo de ilustração dela também. Primeiro, ela cria ali as palavras, ela escreve o texto, né, a partir das palavras. E depois é que ela visualiza, ela olha para dentro e consegue transmitir para o papel. Olha que bom, né? Então vamos continuar, já tem mais um pouquinho para a gente saber. A revista perguntou: o que Charlie, Lola e Clarice têm em comum? E olha bem a ilustração que tem ali do Charlie e da Lola. Ela responde: Charlie e Clarice falam com os leitores. Eles, espero, sentem como se fossem crianças reais e falam de coisas que todas as crianças do mundo possam se identificar. Olha, ela não escreveu só para o pessoal lá da Inglaterra, não. Ela escreveu também pra gente, escreveu para você, escreveu para todo mundo. A gente pode se identificar. E ó, um segredo, não é só criança que se identifica, não. Eu adorei ler, mesmo depois de adulta. Gosto muito. E vejo que a Clarice conversa mesmo. É uma garotinha bacana, gostei de tê-la como amiga. Ela é minha amiga, sim. Pela leitura que eu fiz e que você também vai fazer. Então vai ser amigo dela também, vai ser amiga dela. Bom, vamos lá finalizar para saber um pouquinho mais da Clarice. O que você ama mais em cada um deles? A revista perguntou. Bom, a escritora respondeu: Clarice é a minha favorita porque ela é alguém que tem um forte senso de si e é interessada nas coisas que acontecem ao redor dela. Ela tem um ótimo jeito de lidar com a curiosidade e entusiasmo pela vida. Em Charlie e Lola, eu amo suas habilidades para viajar pela imaginação, um ingrediente-chave para ser criança. Eu acrescento, um ingrediente-chave para ser humano. Todo mundo precisa de uma dose de imaginação na vida. Mesmo nos momentos mais sombrios, mais obscuros, onde parece que nunca está dando certo, a imaginação pode aliviar, né, os nossos momentos de tristeza. Bem, então, a Clarice é a favorita, porque é uma garotinha que fala tudo que ela pensa, e você vai conhecer, vai ver como ela tem uma opinião bem forte. Então você vai conhecer um pouquinho mais dessa garota que também mudou o mundo, que vai mudar a sua vida também, porque agora ela vai fazer parte do seu imaginário. Então fique aí com a Clarice B. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu sou do segundo ano B, eu estudo no Colégio Miraci e todo dia eu leio dessa história.
E a das que eu mais gostei até agora foi da Chapeuzinho Vermelho. Que legal, Maria Luísa! E que bom que você mandou a sua contribuição, deixou nossa aula muito mais bonita. Bem, a Maria Luísa mandou para a professora dela, para a professora Genice, e ela que compartilhou. Muito obrigada também, professora Genice, é muito bom ter sua participação. E a professora também trouxe vídeo de um outro leitor aqui que tem algo a dizer pra gente. Olha só, ele vai colocar toda a opinião dele, ele vai mostrar tudo que ele entendeu da história. E olha, é isso aí mesmo, você é um leitor muito sabido, Caio. Então, conta pra gente tua experiência aí, Caio. Oi, eu se chamo Caio Vinícius Gomes da Silva, eu sou do 2º ano B, estudo na Escola Municipal Professora Miraci de Araújo. Estou aqui para mais uma atividade de literatura com a professora Alessandra. E ela pediu que a atividade, que tinha que dizer o livro que eu mais gostei, que é Eu Sou Mais Forte. Observe. O autor é Mário Ramos. E eu vou falar um pouco da parte que eu entendi. Que eu entendi, na verdade, tudo, só que eu vou falar da parte que eu mais gostei, que o lobo se achava o mais forte entre todos os animais. Porque ele era um animal feroz, Só que existe outros animais, tipo ele, só que não são que nem ele, que se acham bonzão mais forte de todos os animais. Tipo a mãe do sapo, ela é gigante e forte, mas não significa que ela é gigante, que ela tem que ser além de todos os animais mais forte, se achando. Ela é trabalhadora para conseguir o que o filho pede, porque ela é um animal que cuida do seu filho, claro. E o lobo é um animal que se acha. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau, beijo. Olha só, antes de eu apresentar a história de hoje, eu vou falar daquela sessão Fala Leitor. Eu tô tendo muita participação nessa sessão, bacana, né? E aqui eu tenho a participação da Valentina. Sabe que eu perguntei pra você, você tem fome de quê? Lembra? Lá nas histórias Lobo ainda? Isso, mas é para saber que tipo de história você gosta, o que você gostaria que tivesse aqui na nossa aula também. É muito importante eu ouvir, saber o que você quer ouvir para poder trazer aqui para você também. E aqui eu recebi esse e-mail da avó da Valentina. Que legal, né? A avó dela mandou um e-mail para dizer que ela gosta da história do Pinóquio. Valentina, te conto. Eu também gosto muito da história do Pinóquio. E deixa eu te contar mais ainda. Fica bem atenta, porque o Pinóquio vai aparecer sim nas nossas histórias aqui. Então aguarde, tá? Você, Valentina, e você também aí vai poder conhecer um pouquinho mais do Pinóquio e de outros garotos, porque nós vamos falar dos garotos também. Só que na aula de hoje, a gente ainda vai falar de uma outra garota que muda o mundo. Que é a Clarice Bim. Olha só, esse livro é o primeiro livro, é o que inaugura a série. É uma série, de livros sobre essa personagem. Então, Clarice Bim sou eu. E aqui a gente tem algumas ilustrações super bacanas em que ela vai apresentando do jeitinho dela todas as pessoas da casa dela, principalmente porque ela diz que ela conhece um monte de gente, mas a maioria ela é da família dela mesmo. Então você pode perceber como que a autora vai colocando tudo. Olha só que legal, a Clarice, por exemplo, não tem um relógio. Ela desenhou um de canetinha no pulso. Garota bacana essa, né? Ela conta um pouquinho sobre ela, sobre a família dela. Esse livro é só de apresentação. Mas o que você vai conhecer hoje e que eu vou te contar só um pouquinho é o Tipo Assim, Clarice Bim.
Você tá vendo essas marcações todas que eu coloquei aqui? São das minhas partes favoritas da história. É, tudo isso. Sim, eu adoro essa história, tá? Adoro a Clarice Bean. Eu te contei que não é só criança que se identifica com ela, né? Eu adoro essa garota. Bom, então eu vou contar o tipo assim, Clarice Bean. É uma expressão que ela usa bastante. Ela fala tipo assim muitas vezes. Então, a Clarice Bean, ela conta que ela não é filha única, mas às vezes ela gostaria de ser. Ela gostaria de ter um quarto só pra ela. Mas não tem. Ela divide com o irmão mais novo, que se chama Miguel, mas que ela chama de grilo falante. Então, ela diz também que seria um alívio ir para a escola se não existisse a Graça Grapelo, que é uma garota bem exibida, como ela diz. Então, às vezes ela vai e fica na escola, ela tem um comportamento diferente, às vezes ela se perde. Sabe quando a imaginação rola solta? Ela conta que ela fica parada, olhando pro nada às vezes, pensando em absolutamente nada. Tem as partes ruins da escola, né, como a Graça Grapelo, mas também tem uma super amiga dela, que você já vai conhecer mais também. Então, nesses momentos em que ela tá olhando pro nada, a professora sempre chama a atenção e diz assim: Clarice Bean, quer fazer o favor de voltar para a Terra já, neste instante? E aí ela volta. A professora é a dona Clotilde, né? E ela diz que a Clarice realmente não consegue prestar atenção em nada. E a Clarice acha absolutamente pavoroso. Ela fala assim mesmo, absolutamente. Ela gosta muito de uma série de livros, sabia? Ela não gostava muito de ler até que ela conheceu essa série. Então, ela diz assim, isso aconteceu, ela começou a gostar de livros, né? Isso aconteceu quando minha avó me deu um livro chamado Uma Menina Chamada Ruby. Minha mãe sempre diz que foi aí que eu passei a viver encaramujada nos livros. Uma Menina Chamada Ruby é de uma série chamada Coleção Ruby Redford. Eu e a Beth, essa é a melhor amiga dela, somos absolutamente apaixonadas por esses livros. Eles falam de uma menina incrível, tipo uma detetive, mas ela só tem 11 anos. Ela não tem nenhum irmão, nem irmã e vive se metendo em aventuras sensacionais. Tá explicado por que ela gosta tanto dessa garota, né? O que acontece lá, num trecho do livro que ela conta pra gente, é assim. Por exemplo, a Ruby Redford tem uma torradeira que vira fax. Se a gente aperta o botão pra baixo, vem uma mensagem secreta do chefe da Ruby, lá do quartel-general. E a mensagem sai escrita na torrada. Uau, né? E depois que a Ruby lê, ela simplesmente come a prova do crime e ninguém nunca vai saber. Que ótima estratégia, já imaginou? Bem, então, estava acontecendo na escola que eles precisariam ter um projeto de leitura. Que eles iam ter que contar sobre alguma leitura. E Clarice e sua amiga Beth pensaram que era o momento perfeito para que elas pudessem falar, então, da Ruby Redford. Seria ótimo! As duas ficaram empolgadíssimas e apresentaram a ideia para a professora, para dizer, vamos contar a história da Ruby Redford. E elas tinham muito a dizer. Tinham, porque elas conhecem tudo, elas leem muito. Aliás, elas ficam esperando logo para ter o lançamento do próximo livro, porque elas estão ansiosas para saber o que mais acontece. São ótimas leitoras, né? Assim como você. Bem, a Beth, a amiga dela, viaja pelo mundo inteiro com a mãe e o pai. E eles têm amigos em todo o planeta. Até na China, que fica a 1 zilhão de quilômetros daqui, no mínimo. Os pais da Beth dizem que é essencial para uma criança conhecer o mundo para se tornar uma pessoa culta. Eles podem, né? Então, ela sempre viajava e sempre conhecia muita coisa. Nas viagens, ela acabava trazendo alguns presentes
para Clarice. Como eu falei, as duas são super fãs da série da Ruby Redford e escrevem cartas para a autora. Então, aqui, por exemplo, tem algumas das cartas, olha lá. Prezada Patrícia Stacy, a autora do livro. Somos leitoras adorosas da série Ruby Redford e já lemos todos os livros pelo menos uma vez. O que nós gostaríamos de saber é quando vai sair o próximo livro da Ruby Redford e qual vai ser o título. Outra coisa, na página 106, capítulo 8 do Corra Ruby, por que aquele malvado que tem lá não checou direito se tinha fechado a porta da adega? E outra coisa, na página 33, você diz que a Ruby estava de óculos e depois falou que ela estava enxergando bem porque estava sem óculos de leitura. Esperamos sua resposta ansiosamente. Beth Moraes e Clarice B. PS, nós achamos que você deveria escrever um pouquinho mais depressa. Que bacana. Bom, elas escreveram e esperavam alguma coisa ansiosamente. Mas o que elas receberam foi só um cartão postal comum com a foto que já está sempre nos livros mesmo, só agradecendo. E elas acharam um pouquinho estranho, né? Triste. Bem, o que aconteceu é que quando a Clarice foi para a escola, alguns dias depois, ansiosa para trocar ideia com a Beth de como seria esse projeto de leitura, a Beth não apareceu. Não apareceu. E ela achou aquilo tudo muito estranho. Então, a professora mandou a Clarice fazer o trabalho até com outra pessoa. E ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ela chegou em casa, que não sabia o que tinha acontecido, se tinha algum recado. O avô dela disse que alguém tinha ligado, mas ela não lembrava direito o recado. Enfim, tinha algo anotado também, mas não sabia quem tinha deixado o recado, então passou por isso mesmo. Passado mais um tempo, a professora deixou que a Clarice fizesse o trabalho com outra pessoa, com o Carlinhos, de quem a Clarice começou a se aproximar. Ela até começou a gostar um pouco mais desse garoto, de quem ela não gostava muito. Então, quando chegou a amiga dela de volta, ela disse que estava na Rússia. Até chegou com um chapéu todo esquisito na escola. E ela queria muito falar com a Clarice e ficou furiosa quando soube que a Clarice ia fazer o trabalho com o Carlinhos. Mas não foi culpa dela, né? A professora que mandou. Ela ficou bem triste porque ela queria fazer o trabalho junto com a amiga dela, a Beth. E a Beth também não queria nem falar mais com a Clarice. Foi bem chato mesmo aqui. Depois, a Clarice achou melhor ir lá na casa da Beth para saber, poxa, o que tinha acontecido de fato, né? Bateu lá na porta e entendeu tudo. Ela estava com um presente para Clarice. Ela queria muito dar aquele presente. Sabe o que era? Era o novo livro da coleção, porque a Beth, lá na Rússia, tinha encontrado a escritora do livro. Tirou até uma foto com ela e mostrou a Clarice bem, ficou morrendo de inveja da amiga. Só que daí ela mandou um livro com um autógrafo especial para Clarice também. Aquele era o melhor presente que ela podia receber, sem dúvida. Então, no projeto de leitura que eles teriam que fazer, ia ter uma premiação. Isso. Acontece também que sumiu aquele troféu lá do armário. Sumiu. E foi um mistério para tentar descobrir. Então a Clarice pensou, se a Ruby tivesse aqui, o que ela faria? E então teve ideia de anotar as pistas. O que mais ela poderia seguir? Quem poderia ter roubado aquele troféu? O que poderia ter acontecido? Ela anotou quem eram os suspeitos, tentou investigar e não deu muito certo. Mas como elas estavam tentando seguir as pistas, como a personagem do livro que elas liam muito, né? As duas estavam ali próximas e tal. E a Beth já estava até aceitando o Carlinhos porque ela descobriu que ele não era tão chato assim.
Os três iam poder fazer o projeto juntos. Só que, com o sumiço do troféu, a culpa foi direto para o Carlinhos, porque ele sempre aprontava muito. E a professora acusou ele e já deixou ele de castigo. Ele ficou em casa e não poderia mais participar do projeto. Justo ele que ia fazer o vulcão para poder aparecer lá na hora. Bem, então a Clarice tentou, puxa, eu preciso tirar o Carlinhos desse castigo. Foi o que ela pensou. E a Beth ajudou. Gente, não tinha sido o Carlinhos, ele falou. E olha, que se fosse ele admitiria, porque ele gostava mesmo, era de se expor, né? De se vangloriar pelos seus feitos. Mas não era ele, não. E as meninas estavam ali tanto tentando pesquisar que a professora implicou com elas também e deixou elas de castigo. Deixou elas de castigo e disse para elas organizarem o armário da sala, então. Elas que estavam procurando pistas começaram a organizar o armário. E não é que elas acharam o troféu ali? Isso mesmo, o troféu estava ali no armário da professora. É que a professora tinha mandado lustrar para poder entregar o prêmio para o vencedor do projeto de literatura. E o zelador foi levar e, em vez de colocar no armário de troféus, colocou no armário da professora. Ela ficou envergonhadíssima quando o diretor disse: não pode sair acusando as pessoas assim sem saber, sem ter provas. Ela tinha acusado o Carlinhos, né? O Carlinhos saiu do castigo, então elas conseguiram resolver o problema e apresentaram o projeto. Estavam tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que esperavam o prêmio. E naquele momento foi impressionante, quando o diretor foi anunciar que o vencedor do projeto de literatura era a Alexandra. Não foi para elas. Infelizmente, elas não ganharam, mas elas conseguiram mostrar que o livro da Ruby Redford tinha dado boas lições para elas, assim como pesquisar, e elas puderam até fazer justiça pro amigo. Bacana, né? Bom, a Clarice também tem muito para nos apresentar e ela gosta dessa garota, da Ruby Redford, que é uma detetive. Se ela é uma detetive, eu vou lançar para você agora um desafio. Então acompanha aí o desafio. A gente falou dessas garotas que mudam o mundo, mas a gente também tem os garotos, certo? E você já ouviu falar no Pequeno Nicolau? Então ele e os amigos dele também aprontavam algumas coisas na escola, tá? E eu trago agora um trechinho aqui do livro Pequeno Nicolau e seus colegas. Tá acontecendo que o Godofredo, amigo deles, propõe um código secreto para eles poderem se comunicar sem que outras pessoas entendam. Então veja comigo esse trechinho, olha lá. Inventei um código formidável, o Godofredo disse. É um código secreto que só a gente da turma vai entender. E ele mostrou para nós. Para cada letra, a gente faz um gesto. Por exemplo, o dedo no nariz é a letra A. O dedo no olho esquerdo é B. O dedo no olho direito é C. Tem gestos diferentes para todas as letras. A gente coça a orelha, esfrega o queixo, dá tapas na testa e assim até Z. Quando a gente fica vesgo. Fantástico. Bem, então, Nicolau ainda falou que estava um pouquinho difícil essa história de lembrar qual que é com o dedo no olho direito e qual que é no esquerdo. Inclusive, ele falou que essa confusão de direita e esquerda é que nem a professora Alessandra dirigindo. Não gostei muito, mas é verdade. Esse é o código. Então, preste bastante atenção e tente decifrar a mensagem. E você vai descobrir uma pista sobre a nossa próxima leitura. Vou te dar um tempinho para isso. Então, vai lá. E aí, descobriu a palavra gênio? Que história será de algum menino que tem a ver com gênio? Você já sabe? Então, fica de olho na nossa próxima aula que a gente vai falar sobre esse menino que tem algo a ver com o gênio. Até lá!